Fala pessoal, aqui é o Brandon, superintendente comercial da Wix Parceiros. Hoje a gente vai falar sobre uma baita oportunidade que pode transformar a abordagem comercial de vocês com clientes do segmento da construção civil. Antes de mais nada, eu vou fazer uma provocação. Será que vocês estão vendendo só consórcio ou estão vendendo a solução por trás? Porque consórcio é o meio, não é o fim. Quando a gente enxerga o produto como uma ferramenta para resolver problemas reais do cliente, tudo muda. A gente gera muito valor para o cliente e muito valor para o nosso parceiro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como usar um consórcio, que é um produto teoricamente vendido de uma forma convencional, mas de uma forma especial. Em operação, que a gente tem algumas exceções no mercado, principalmente com o parceiro Itaú, que é para levar a oportunidade para o cliente levantar um crédito de consórcio com uma característica até, se parar para pensar, de capital de giro para grandes construtoras. E o melhor, com condições de taxa de entrega diferenciadas que o mercado acaba não oferecendo para o cliente. E eu acho que melhor do que a gente entrar apenas na teoria é a gente trazer para uma situação prática. Imagina o seu cliente construtor, ou o seu parceiro que tenha esse cliente dentro da carteira dele, e esse construtor, como padrão, tem um estoque de imóveis parados. Ele não consegue atualmente, seja por conta de mercado, ou por alguma dificuldade pontual, não está conseguindo liquidar, ele não está conseguindo vender determinados imóveis. Esses imóveis hoje, para ele, só ficam no passivo, gerando custo de pagamento de PTU, manutenção, administração. Pessoal, isso é padrão, né? Quando a gente olha sobre o viés da operação de construção em si, é normal que nas negociações de compra de imóveis novos, as construtoras acabam aceitando os imóveis dos futuros compradores como parte da negociação, porque o brasileiro quer fazer um upgrade de um imóvel de 500 para 1 milhão, de 1 milhão para 1 milhão e meio, e assim sucessivamente. Então ela tem aquele passivo gigantesco de imóveis parados. E beleza. Diante desse contexto, uma construtora que eventualmente tem um estoque de bens muito grande, ou até um estoque razoável, será que a gente consegue levar uma oportunidade para que ele possa alavancar capital em cima desses bens que hoje só estão parados? Será que a gente consegue melhorar ainda mais e, eventualmente, diante do contexto que ele apresenta, levantar o recurso única e exclusivamente em cima destes bens que hoje só geram passivo? É aqui que entra uma grande oportunidade para a gente apresentar uma solução diferenciada. A gente está falando de uma operação que ela é uma operação robusta, ela é voltada para clientes especificamente PJ, com necessidade de crédito com valores elevados, onde o Itaú, em exceção para o WIS, permite uma estrutura que chamamos de modelo guarda-chuva. E lembro que essa exceção só é possível por conta da nossa representatividade dentro do banco, de sermos o principal player do canal externo. Então, como que funciona, pessoal? Esse crédito, quando a gente utiliza em vias convencionais de consórcio, a gente teria que esperar o cliente contemplar toda a operação para ele poder acessar o crédito dele. Como a gente está falando aqui de uma construtora que eventualmente tenha várias obras e projetos aprovados em andamento nas prefeituras, eu consigo justificar a entrega do crédito dentro dessas obras. E a liberação do crédito é feita conforme o avanço dela, por meio de aditivos, sem que o cliente precise esperar a contemplação de todas as cotas. Então, imaginem que vocês estão proporcionando para o cliente de vocês um apoio gigantesco de fluxo de caixa, para que ele possa ser respaldado de dinheiro do consórcio desde as primeiras contemplações. Por quê? É contemplando e liberando, via aditivo, modelo guarda-chuva. Para construtoras não tem melhor. E aí a gente traz uma cereja do bolo, em que, diferente dos modelos habituais, eu não preciso deixar o bem que será objeto da construção como garantia. Eu consigo permitir para o cliente, que é um construtor, que esse imóvel, que apenas está me servindo como justificativa de entrega de crédito, que ele fique livre de ônus.
e que, dessa forma, ele possa ter liberdade sobre este imóvel da construção para ele comercializar da melhor forma possível, seja financiando para o cliente final, seja talvez até num segundo momento realizando a incorporação desse valor. Porque lembrem, quando eu trouxe no início da nossa conversa que essa é uma operação que fornece e funciona muito bem para quem tem um estoque de bens parados, é porque o que eu vou colocar como garantia são estes bens que hoje são passivos. Esses bens que hoje só geram custos de IPTU, custos de manutenção, de administração. Então, eles ficam como garantia nessa operação para que o cliente possa levantar recurso. Eu justifico a entrega de crédito em algum projeto de construção que ele tem e ele já venha executando, e esse bem como garantia eu não coloco nenhum tipo de gravame ou alienação fiduciária. Vamos ilustrar um caso para ficar bem fácil. Se o cliente ele tem um projeto de construção de 10 milhões de reais, um cronograma físico-financeiro pronto, afinal, o seu cliente é uma construtora. Com certeza ele vai ter mais de um projeto aprovado, sendo realizado agora ou não. Ponto importantíssimo. Mas ele também tem ali 10 milhões de estoque de bens parados. Apartamentos, casas, terrenos, que ele está com dificuldade de girar por conta de qualquer contexto em específico. Imagina esse cliente. Diante desse cliente, em que os nossos parceiros têm de monte, a gente pode oferecer uma estrutura em que ele coloque como garantia esse estoque de 10 milhões de bens que hoje estão parados e proporcionar que ele levante o crédito de 10 milhões para que ele possa tocar a obra. E o que é mais bacana é que esse empreendimento novo que ele está construindo de 10 milhões de reais de cronograma físico-financeiro vai estar livre e desimpedido, pronto para ele ser comercializado da forma com que o cliente ver a melhor vantagem. Eu estou falando de praticamente um capital de giro na veia, em que ele aloca um bem que já está pronto como garantia e eu não travo a construção. Então, aqui é uma baita oportunidade, pessoal. E lembra daquele problema do consórcio em que muitos dos nossos parceiros falam e os próprios clientes dizem que é a questão de eu tenho um projeto estruturado e eu tenho que esperar toda a contemplação acontecer? Cara, aqui não. Aqui a gente resolve. Se no primeiro mês ele já for contemplado, por exemplo, em 3 milhões de reais, a gente já vai entregar 3 milhões para que ele possa colocar no caixa e já iniciar a obra dele, para que ele consiga introduzir e ter um fluxo de caixa casando 100% com o seu cronograma físico-financeiro. E por que que essa estrutura é diferente do que se vê no mercado? Eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente lembrar da flexibilidade com relação à garantia. Em outras administradoras, via de regra, eu preciso alienar o bem da construção. Aqui não. Aqui eu possibilito para ele realmente definir o que é a melhor opção comercial sobre esses imóveis que estão sendo construídos. Eu tenho um fluxo de liberação de crédito extremamente facilitado. Então, eu estou falando que eu tenho um banco aliado nessa operação, com uma grande disponibilidade de grupos e fluxo de contemplação acontecendo, e que, diferente do que a maioria do mercado acaba atuando, eu não preciso aguardar o todo contemplar. Eu consigo, diante das contemplações acontecendo, via aditivo, ter as liberações de crédito parcial. E, sem contar, pessoal, que a gente não pode deixar de lembrar que a gente está falando de consórcio. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos um cenário de Selic extremamente desafiador para qualquer captação de mercado, com uma taxa de juros extremamente elevada, e que quando eu trago esse cenário competitivo de mercado, de crédito caro, crédito escasso, para um mundo em que eu estou flexibilizando a entrega de crédito dentro do custo de consórcio, cara, isso dá muito mais autonomia para o cliente, velocidade e inteligência financeira para a operação dele. Então, o que que você leva para o seu cliente hoje, para o seu parceiro? Está levando uma solução de capital de giro estruturado, com acesso facilitado ao crédito, uso estratégico de ativos e imóveis que estavam parados e liberdade total para ele comercializar sua nova obra. Leva consórcio? Com certeza. Mas principalmente, leva uma alavancagem inteligente que poucas instituições conseguem entregar. Aqui, pessoal, é o que eu sempre disse a vocês. O consórcio ele é sempre meio, nunca fim. A gente tem que encaixar o consórcio
para atender a todas as soluções em que o seu cliente está precisando e às vezes nem consegue ele mesmo vê-las. E levar isso não só para os seus clientes, mas principalmente para os nossos parceiros. Então enxergue o cenário dele, conecte os pontos e propõe uma saída real que venha a somar para o negócio dele. Afinal, nós somos a pessoa mais inteligente da mesa. Bora transformar o jeito de vender consórcio? No próximo Parceiros Bash, vamos conversar mais sobre como aplicar esse modelo em negociações reais. Esse é o Radar de Oportunidades, um podcast da UIS Parceiros. Seu olhar estratégico pode transformar possibilidades em resultados. Vamos junto!